Olá, eu sou o Luiz Felipe Arcângelo, advogado imobiliário, corretor de imóveis e professor em pós-graduações sempre voltadas ao direito imobiliário. É com muito prazer que começamos o nosso programa Segurança na Transação. Queremos, de uma forma clara e objetiva com você, amigo corretor e amiga corretora. A proposta desse programa é fornecer aos profissionais que atuam no mercado imobiliário as ferramentas para negócios seguros dentro do que manda a lei. Vocês vão descobrir, sem aquele famoso juridiquês, os principais pontos do direito imobiliário. Tudo bem claro e explicado. Neste espaço, vamos ter aulas, bate-papo e gente que pode nos passar boas experiências sobre o setor de imóveis. Guarde esta frase: quem planta segurança não colhe risco. No programa de hoje, vamos entrevistar a doutora Carina Domingos Lemos. É uma honra a doutora Carina estar conosco hoje aqui no programa. Doutora Carina, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu registro aqui os meus agradecimentos à renomada TV Cresce pelo espaço cedido, ao meu grande amigo de longa data, meu parceiro de trabalho e competente advogado da área imobiliária, o Dr. Luiz Felipe Arcângelo. Eu espero que vocês gostem e aproveitem as informações que traremos aqui a vocês. Muito obrigado, doutora Carina. Doutora Carina, que é advogada, especialista em direito imobiliário, e nós trabalhamos aqui em parceria aqui no escritório da Arcângelo Direito Imobiliário. Doutora Carina, já dando início aqui a esse nosso bate-papo, é importante aqui a gente diferenciar quando se aplica o CDC aos contratos de locação. O CDC se aplica aos contratos de locação? Pois bem, o CDC não se aplica aos contratos de locação, porque o locatário e o locador, eles não se enquadram nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa relação será regida pela lei do inquilinato. Diferentemente acontecerá quando nós tivermos essa relação intermediada por uma imobiliária. Nesse caso, nós teremos a aplicação do Código Civil e também do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere às questões da responsabilidade civil. Perfeito. Então, só para ficar claro aos corretores que estão acompanhando aqui, as corretoras que estão acompanhando esse nosso bate-papo, então, na relação entre locador e locatário, não se aplica o CDC, em razão de, logicamente, por se tratar de uma legislação especial, na relação entre locador e locatário diretamente, se aplicaria aí a Lei 8.245/91, a Lei do Inquilinato, né? Já quando se trata aí da administração da imobiliária, da prestação de serviço da imobiliária, daí sim se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor, correto? Exatamente, porque nesse caso o proprietário ele ocupa uma posição de destinatário final econômico dessa atividade prestada pela imobiliária. Ele paga pelos serviços prestados, né, pela imobiliária. E também temos que deixar claro aqui aos colegas que não existe uma distinção em relação a isso quando a finalidade da locação, se ela pode ser por moradia ou por temporada. As relações serão regidas pela lei do inquilinato entre locatário e locador e Código Civil e CDC nas relações entre imobiliária locador e imobiliária locatário. Perfeito. Esse tema, a ideia desse tema que até que foi sugerido, foi justamente em razão de muitas decisões que a gente tem acompanhado, não só aqui no escritório, mas decisões que muitas vezes aí condenam as imobiliárias, né? Sentenças procedentes em face às imobiliárias, justamente em razão dessa prestação de serviços, ou melhor, dessa falha na prestação de serviços. E muitas vezes nós nos deparamos nessas decisões, isso é muito legal para que os corretores possam ter esse entendimento, se fala em diligência habitual da imobiliária na locação.
Mas o que seria essa diligência habitual, que são os procedimentos que a imobiliária deve tomar na hora ali da gestão, da administração da locação? É um termo muito utilizado, né, nos acórdãos que nós temos estudado aqui para o tema. E, dentre esses estudos, nós nos deparamos que não existe uma definição, uma terminologia do que seria essa diligência habitual. Então, o que nós concluímos por esse termo? O que seria diligência habitual? É o mínimo de zelo e de cautela que a imobiliária tem que ter enquanto fornecedora, prestadora de serviços. Então, ela coloca em prática, ela precisa colocar em prática procedimentos acautelatórios quando ela recebe, aqui no nosso tema, um candidato à locação. O proprietário espera que, enquanto ele faça essa contratação, ele remunere a imobiliária por esse serviço prestado, que ela atue com muito zelo, como se o imóvel dela fosse. Então, alguns procedimentos que nós chamamos assim minimamente seguros para trazer a essa locação uma transação mais tranquila, para o proprietário ficar mais consolidado enquanto a prestação de serviços. Perfeito. E essa diligência habitual, esses procedimentos, a gente pode entender que logo no início da locação, um dos procedimentos que se torna muito importante ali é a análise cadastral do locatário, né? A primeira questão aí é a verificação desse locatário, né? Dessa documentação desse locatário, né? E também capacidade de renda desse locatário, da garantia também com relação aos fiadores. Então, e dentro dessa nossa prática que nós temos visto aí no dia a dia, nós temos nos deparado aí com muitas fraudes também na locação, né? Justamente pela falta dessa verificação da imobiliária e do corretor de imóveis no que toca aí a análise cadastral mesmo daquele locatário. Não só isso, né? Se tem protestos, se tem processos, tudo isso é muito importante, né? Essa diligência habitual, nós até orientamos aqui os nossos assessorados dentro da questão locatícia, para que a imobiliária tenha cuidado na análise documental e na ficha cadastral desse pretenso inquilino, né? Especialmente em relação à extração de certidões estaduais, que nós orientamos aqui, quanto ao TJ, no nosso caso, cível, para verificação se esse pretenso inquilino já não tem uma ação de despejo ou de cobrança, quanto à TJ criminal, para verificação se ele não tem nenhum apontamento judicial sobre um estelionato, uma fraude documental, os levantamentos das CNDs de protesto, o SPC Serasa. Então, são cautelas mínimas essa diligência habitual, que, como falamos há pouco, é o mínimo que o proprietário espera que a imobiliária tenha de zelo, de cuidado, para que a transação possa seguir de uma forma bem segura, minimizando os riscos, né, evitando a celebração de negócios temerários. Perfeito, perfeito. E em se tratando justamente dessa prestação de serviços, cabe a gente falar um pouquinho também aqui sobre a responsabilidade civil que a imobiliária tem, né, com relação à sua prestação de serviço, ou melhor, a falha na prestação de serviços. Então, nós já vimos que a ausência dessa diligência habitual, ela pode desaguar aí, né, ela pode implicar na caracterização da falha na prestação de serviços. Então, dito isso, e considerando a mercantilização do serviço da imobiliária, no caso, logicamente, da constatação dessa falha, como fica essa responsabilidade da imobiliária? Como você bem colocou, quando há essa mercantilização, a imobiliária vai ter o enquadramento no artigo 3º do CDC enquanto fornecedor ou prestador de serviço. Nesse sentido, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade dela é objetiva. Nós temos essa determinação no artigo 14 do CDC. E o que é essa responsabilidade objetiva? Constatada a falha e o prejuízo, a imobiliária responderá independentemente de culpa. O fundamento dessa legislação decorre da chamada teoria do risco do negócio. Ou seja, a imobiliária exerce a sua atividade com fins lucrativos.
Portanto, ela assume também os riscos de eventuais danos que ela vier a causar ao proprietário. É o conhecido jargão onde há ganho, também há despesa. Então, não será apurado pela imobiliária. Constatada a falha e o dano, nenhuma culpa. Ela responderá independentemente dessa apuração culposa. Nós, inclusive, tivemos aqui consulta no nosso escritório, justamente com fundamento nessa teoria do risco e a sentença de procedência condenando a imobiliária na responsabilidade objetiva com enquadramento do artigo 14 do CDC. Veja que interessante, né? É por isso que muitas vezes, logicamente, o advogado ele é um parceiro do corretor de imóveis, né? Eu falo isso enquanto corretor de imóveis, na verdade, há 24 anos sou corretor de imóveis com muito orgulho e muita honra, né? Então, assim, o que a gente costuma falar, as imobiliárias que querem começar a atuar com a locação, é que tem que começar desde o início trabalhando de forma correta, né? Adotando os procedimentos, ou seja, naquele momento ali, a análise cadastral do locatário, capacidade de renda do locatário, as pesquisas de protesto, porque nós iremos, inclusive, aqui demonstrar que o fato, uma condenação que nós já acompanhamos também, que o fato da imobiliária não fazer, ali naquele momento, não fazer as pesquisas de protesto, de TJ, né, TJ civil, TJ criminal, ou seja, essa análise, né, com relação ao perfil, né, o cadastro daquele locatário, sendo que isso está disponível para as imobiliárias fazerem isso de forma gratuita, ela pode sim, no futuro, se não tiver essa prova dessa análise, ser condenada, né? Ser condenada em um processo, ter uma sentença procedente de uma das partes que entrarem contra a imobiliária, do locador, em razão da falta da adoção dessa diligência habitual, ou seja, desses procedimentos que devem ser feitos no início da locação. E não só isso, né? Nós temos a questão da vistoria. Se você puder falar um pouquinho também, a vistoria se não a questão mais importante da locação. Se no momento ali da locação, logicamente, não colher a assinatura das partes, uma vistoria bem feita, inviabiliza a cobrança dos reparos no final da locação, não é verdade? Exatamente isso. Nós, infelizmente, estamos vendo uma crescente de julgados de procedência, né, condenando as imobiliárias nessa falha de prestação de serviço, porque no momento em que a vistoria deixa de ser assinada, a vistoria inicial, quando o inquilino entregar o imóvel para a vistoria final, vai ser muito difícil você ter um comparativo documental para poder solicitar a esse inquilino que ele faça os reparos. Então, essa oportunização ao inquilino precisa ter o comparativo com a vistoria inicial. E nós sempre orientamos os nossos clientes e os assessorados que temos aqui que esse documento seja assinado em conjunto com o contrato de locação. Porque também, infelizmente, já nos deparamos com um caso em que é feita a assinatura do contrato de locação e a vistoria final ela fica preterida, ela fica para ser assinada depois. E aí já houve várias discordâncias, né? O inquilino também já está no imóvel. Isso é um problema muito grande para nós, aqui também, enquanto advogados, porque nós ficamos sem um documento indispensável para poder municiar a nossa ação de reparos. Então, esse documento é de suma importância e muitas das vezes ele é deixado de lado pelas imobiliárias, ele não é dada atenção devida a esse documento. Perfeito. Nós estamos aqui com a doutora Carina Domingos Lemos, advogada militante há mais de 16 anos na área civil, com ênfase em direito imobiliário, parecerista e estrategista processual. Legal, muito legal. Uma das questões que a gente quer falar aqui, pessoal, aproveitando, é que o nosso programa ele precisa muito da sua participação. Então, por favor, mande a sua pergunta pelas redes sociais, na qual você está conectado aqui na TV Cresce, e a gente vai responder com todo o prazer as suas questões. Nós trataremos aqui até, eventualmente, sugestões de tema para o nosso programa, ok?
Então, dando continuidade aqui, doutora Karina, eu sempre costumo falar que é muito importante a gente dar exemplo, né? Casos práticos. Faz também com que o corretor ele consiga ter um entendimento, um aprendizado de forma muito mais fácil, né? Muito mais tranquila do que, às vezes, também só, logicamente, a gente tratando da questão teórica, que também, lógico, tem a sua importância. Mas nós tivemos alguns casos aqui no escritório, e eu queria falar um pouquinho desses casos aqui. Por exemplo, nós tivemos uma demanda aqui no escritório em que houve aí uma sentença procedente contra a imobiliária, né? Uma sentença procedente, uma condenação dessa imobiliária, em razão que foi comunicado ali o cancelamento da garantia que era o seguro-fiança, só que a imobiliária levou alguns meses ali para fazer essa comunicação, essa notificação ao locatário para que ele substituísse a garantia locatícia. Veja que é um aprendizado muito interessante aqui para os corretores e para as corretoras, né? Então, eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre isso, aonde, logicamente, foi o erro principal aí dessa empresa, dessa imobiliária. Exato. Converge com todos os pontos que estamos tratando aqui, né? Principalmente acerca da ausência da diligência habitual que caracterizou a falha na prestação de serviço. A demora na comunicação ao inquilino para que ele fosse notificado a alterar, a substituir a garantia, trouxe um prejuízo ao proprietário, porque o contrato de locação ficou sem garantia. E o locatário ficou inadimplente nesse caso concreto. Então, a demora na comunicação oportunizou o enquadramento na falha. O juiz entendeu que realmente houve negligência e omissão da imobiliária pela ausência de diligência habitual na prestação dos seus serviços. E houve enquadramento exatamente na responsabilidade civil objetiva que falamos há pouco. Então, a condenação se deu no enquadramento do artigo 14 do CDC. Justamente o artigo 14 da falha na prestação de serviços, né? Que imputa aí a falha na prestação de serviços. Agora, nesse caso em específico, daí fica aquela pergunta, né? Que a gente sempre ouve dos corretores. Qual seria, então, o prazo que a imobiliária deveria ter feito essa notificação ao locatário para que houvesse a substituição de garantia? Eu entendo que não há um prazo, né? Mas nesse caso em específico, 5 meses, o juiz entendeu pela falha e pela condenação aí em razão justamente da prestação de serviços, né? Exato. Esse lapso, até no fundamento do acórdão, o juiz trouxe para nós essa informação da ausência de diligência, não por conta da ausência desse prazo para fazer a comunicação, mas a distância da sabência da imobiliária, da ausência dessa garantia que foi perdida para a comunicação, nesse intervalo de 5 meses, o inquilino ficou inadimplente. Então, a garantia que poderia resguardar o proprietário, ela foi repelida em relação à demora nessa comunicação. O juiz entendeu que, de repente, se isso tivesse sido feito de forma antecipada, os riscos, os prejuízos que foram causados ao proprietário teriam sido menores. Então, o enquadramento da falha se deu pela demora nessa comunicação, que foi entendido como um prazo que não foi razoável, e de fato não foi, e realmente trouxe ao proprietário grandes prejuízos. E se a gente, aproveitando isso, puder aqui trazer um ensinamento aos corretores e às corretoras e os gestores imobiliários, né? Hoje nós estamos trabalhando especificamente sobre locação, né? Mas o que a gente pode ver também, principalmente, doutora Karina, com relação às novas garantias contratuais que hoje nós temos no mercado, há uma questão muito que toca aí a prazos também, que é importantíssimo também a gente falar. Veja que, por exemplo, na garantia dessa locação através do cartão de crédito, que é uma das garantias mais utilizadas hoje, quando há entrega das chaves pelo locatário, ele tem 60 dias para abrir o sinistro. A imobiliária tem 60 dias para abrir o sinistro. Veja, então, se ela não
fizer ali a abertura do sinistro em 60 dias, ela perde o prazo. E assim a garantia, que é uma fiança paga, né, é uma garantia que muitos confundem achando que é seguro-fiança, mas na verdade é uma fiança, né, uma fiança paga, ela não, a cobertura, ela, em razão da cobertura dela, ela passa a não mais arcar com aquela fiança junto ao locador. E se a imobiliária perder esse prazo, logicamente ela responderá, não é verdade? Responderá de forma objetiva. É o que nós estávamos falando ali no começo, né? Essa questão da diligência habitual e a questão da aplicação do CDC, enquanto a imobiliária é prestadora desses serviços. Então, o proprietário, ele está remunerando o know-how da imobiliária. Então, ele parte da premissa que ela tem todas as informações, a expertise de tratar desse assunto, que ela tenha o conhecimento em relação às garantias e os prazos que constam ali nessas apólices, né? Principalmente nessas novas garantias que nós estamos, a gente verifica no mercado, é o que tem mais sido utilizado ultimamente. Perfeito, perfeito. Seguindo aqui com outras decisões, né, que são importantes, uma outra questão que a gente já tratou aqui, né, é a ausência da diligência habitual na análise de cadastro e documentação, né? Nós temos visto aí muitas fraudes no mercado, doutora Karina, e eu acho interessante a gente trazer um pouquinho isso para esse bate-papo também, que a imobiliária respondendo por essa falha na prestação de serviços em razão daquela assinatura digital, né? Porque é importante que a gente fale também que não é aquela assinatura do e-notariado, né? Aquela que, logicamente, há uma gravação ali naquele momento, daquela assinatura que é em cartório, através do e-notariado. A gente está falando daquela assinatura que é aquela do dia a dia, da locação e da compra e venda nas imobiliárias. Então, é muito frágil, por quê? Os contratos de locação, as vistorias são assinadas através dessa assinatura digital, que basta uma das partes, locador, locatário, locatária, fiador, quando tem fiança no contrato, ela dá o seu e-mail e a assinatura é encaminhada para o e-mail daquela locatária, daquele suposto, né, locatário, e ele faz a assinatura. Quando vê lá na frente, foi um terceiro que utilizou a documentação daquela pessoa e, com isso, a imobiliária caiu numa fraude. E como a responsabilidade é independente de culpa, a imobiliária ela vai responder em razão dessa sua prestação de serviço. Então, tem que ter tem que adotar os procedimentos de forma correta naquele momento, né, para que ela não caia nesse tipo de fraude que tem acontecido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Foi exatamente o que nós nos deparamos no escritório recentemente, né? A documentação chegou à imobiliária por um terceiro, a imobiliária não verificou que o documento pessoal entregue ali na pretensa locação, na verificação documental inicial, que o documento entregue já estava vencido. A imobiliária, recebendo essa documentação de um terceiro, ela sequer solicitou uma procuração pública, porque evidentemente não era a própria pessoa do documento entregue que estava ali na presença do assistente de locação. O documento já estava vencido. Então, são sinais que nós conseguimos verificar de início que alguma coisa está errada. Não estamos falando aqui de uma apuração em relação à falsidade documental, que a gente às vezes não consegue apurar ali a olho nu. Não estamos falando isso. Estamos falando que o documento chegou já vencido por um terceiro. E a ausência de diligência habitual da imobiliária foi não se certificar, de verificar que essa documentação já estava fora do prazo ali de validade e sequer solicitou um documento hábil para verificar se aquela pessoa que estava lá de fato estava representando o pretenso locador, o locatário. Então, assim, a falta de diligência fez realmente esse enquadramento. É algo que a gente precisa ter muito cuidado, é o mínimo que se espera e são os documentos básicos, é a primeira coisa que o pretenso locatário ou fiador que seja entregue na imobiliária. E a assinatura também nesse contrato, nós nos deparamos que foi encaminhado para o e-mail desse terceiro que esteve na imobiliária.
Então, não teve um mínimo de cuidado, não foi feita nenhuma assinatura com biometria. Nós temos aí algumas ferramentas digitais que elas mitigam, né? Elas minoram o risco dessa transação. E elas devem, sim, ser utilizadas. Sim, é justamente o que a doutora disse lá no início do nosso bate-papo, né? Que o que o proprietário espera, em razão de ter otorgado essa procuração à imobiliária, né? Em razão de ela atuar ali enquanto agente mandatária, enquanto fornecedora de um serviço, não é isso? E o locador, ao mesmo tempo, consumidor daquele serviço, ele espera um mínimo de zelo, um mínimo de cautela e um mínimo de cuidado, né? Imagina agora se o advogado, junto ao locador, vai até essa imobiliária e pede para ela abrir essa pasta. É necessário que ela tenha um mínimo ali de documentação nessa pasta, de acordo às consultas que foram feitas naquele momento, a conferência dos documentos, né? Senão, logicamente, a chance vai ser maior dessa imobiliária ser responsabilizada por eventual problema. Inclusive, a imobiliária pode ser que tenha que indenizar esse locador pelos prejuízos que ele sofreu, pelos danos materiais aí. Então é muito grave, corretor e corretora. O programa, ele justamente chama segurança na transação, porque a ideia desse programa é levando conhecimento aos corretores, e conhecimento, logicamente, é sinônimo de muitas coisas, né, doutora Karina? Inclusive confiança por parte do locador a essa imobiliária, né? Exatamente isso. Nesse caso, nós ficamos bem surpresos, né? Porque foram falhas graves e básicas. Desde o começo, nós já vimos que isso não ia dar certo, né? O mínimo de cuidado, você receber um documento que já está vencido de uma pessoa que não é o pretenso locatário, é o que nós estávamos falando no começo. É o mínimo exatamente de diligência para que essa transação possa seguir bem. Dessa forma, nós sabemos que a imobiliária, sim, será condenada, porque realmente não tem o mínimo de zelo nessa análise inicial, nem cadastral e nem documental mesmo. É o que a gente espera, né? Que o juiz julgue dessa forma em razão de todas as falhas que aconteceram, né? Dando sequência aqui ao nosso bate-papo, doutora, nós nos deparamos com alguns casos também, não só do escritório, mas casos de estudo, né? De estudo com relação a decisões sobre esse tema, e nós verificamos também que há muitos problemas que ocorrem, e até mesmo no dia a dia do escritório, com os clientes, quando a venda acontece, e a venda está acontecendo e aquele imóvel que está sendo vendido está alugado, né? No curso da locação ocorre aquela venda. E muitas vezes é assumido pelo vendedor ali uma obrigação de dar a posse ao comprador, e isso faz com que gere um problema enorme para as partes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também o que pode ser feito no compromisso de compra e venda para fins que isso não aconteça. Primeiramente, a imobiliária, sabendo dessa informação, logicamente que o imóvel está alugado, ela precisa solicitar a carta, né, de renúncia de preferência desse inquilino. Ele tem que exercer o direito de preferência, isso está na lei do inquilinato pela aquisição. Caso ele não queira, ele será notificado. Então, esse documento, ele é um dos documentos que nós aqui no escritório fazemos questão que ele conste, inclusive, no instrumento de compra e venda. Quando o vendedor assume essa responsabilidade, é um problema muito grande, porque a lei fala no artigo 8º da lei do inquilinato que essa responsabilidade é do adquirente. A partir do momento em que é feito o registro da escritura, ele tem 90 dias para denunciar essa locação. O que é denunciar essa locação? É ele notificar o inquilino que ele quer o imóvel para ele. Ele adquiriu o imóvel, ele não tem interesse mais naquela locação. Em muitos contratos, nesse caso, nos nossos aqui, nós sempre colocamos essa informação, porque não cabe ao vendedor essa atribuição de responsabilidade, porque pela lei, isso nem é a ele garantido, não é nem facultado a ele essa informação. Ele precisa entender que quando há essa transmissão da posse pelo novo adquirente, é esse o comprador que fica responsável para poder tirar esse inquilino do imóvel. E aí sim, ele toma posse.
É, veja, né? Quem trabalha com segurança, sem dúvida, evita dor de cabeça, não é isso? Quem trabalha tomando todos esses cuidados evita dor de cabeça. Então, eu vejo assim que a ideia de incluir essa cláusula no compromisso de compra e venda, que o comprador tem ciência daquela locação, é justamente também para proteger o corretor de imóveis, que ele transmitiu essa informação ao comprador, porque nem sempre é tranquilo essa desocupação do locatário, né? Muitas vezes a gente se depara com processos para que isso aconteça. E também tranquilidade ao vendedor, locador naquele momento. Por quê? Porque esse locador, o contrato estando vigente, não é isso, doutora Karina? Ele não pode pedir o imóvel ao locatário. Então não tem como ele assumir essa obrigação. Por isso tem que ficar claro no contrato que é o comprador que terá que tomar todas as providências para denunciar essa locação, né? Fazendo isso, logicamente, fará com que traria tranquilidade para as partes, pelo menos em tese, né? Exato. Todas as informações acerca da negociação, acerca dessa locação, elas estão expressas no contrato. Porque nós estamos olhando ali para o corretor e para a imobiliária. Então, ela prestou todas as informações de forma clara, objetiva, e elas estão redacionadas no contrato. Então, a diligência habitual da imobiliária foi prestada a contento, tanto que estará em uma das cláusulas ali do compromisso de compra e venda. Perfeito, perfeito. Veja, pessoal, a gente não pode deixar de lembrar que a gente precisa muito aqui da participação dos corretores, das corretoras, dos gestores imobiliários e de todos os operadores do direito imobiliário, né? Mande a sua pergunta pelas redes sociais, na qual você está bem conectado aqui na TV Cresce, e a gente vai responder sempre ao término de todo o programa aqui, tá? Inclusive, sugira os seus temas, faça a sugestão dos seus temas que nós trataremos aqui em nosso programa Segurança na Transação. Doutora Karina, um outro ponto aqui, que nós já falamos um pouquinho, mas é sempre importante retomar, que nós temos também, acompanhamos até pelos nossos parceiros, pelos nossos clientes, né, aqui no escritório, e através de colegas, advogados também, advogados imobiliários, nossos parceiros aí, que é a questão da falta da vistoria inicial para a ação de cobrança de reparos e também na vistoria final, doutora, tem algumas providências que devem ser tomadas para que não inviabilize a cobrança por parte dos locadores, dos locatários. Quais esses cuidados que devem ser tomados na vistoria inicial e também na vistoria final? A vistoria inicial bem feita, fotografada, fidedigna, ela traz uma segurança quando da entrega dessa locação, porque é a partir dela que será feito esse comparativo em relação à vistoria final. E, eventualmente, será feito ou ação de cobrança, caso o inquilino, assim, não tenha feito os reparos. Importante que ela esteja assinada, como falamos anteriormente. Nós sempre orientamos que seja junto com o contrato de locação. Quando da vistoria final da entrega de chaves, esse inquilino ele seja cientificado do dia e do horário dessa vistoria final, oportunizando a ele acompanhar essa vistoria. Ao final, feito o laudo de vistoria final, o inquilino seja comunicado dessa vistoria final, para que eventualmente ele faça ali os seus apontamentos que ele entende devido, e oportunizando também a ele um prazo para que ele faça os eventuais reparos. Caso isso não seja feito, estando a vistoria inicial assinada, juntamente com o contrato de locação, a vistoria final tendo sido cientificado o inquilino, tanto da data quanto da constatação desse laudo de vistoria final, nós, advogados, teremos os documentos essenciais à propositura dessa ação de cobrança desses reparos, porque os tribunais eles são extremamente contratualistas em relação a isso. Precisa dessa documentação para ela balizar, porque é uma situação que nós estamos cobrando reparos. Nessa ação de reparos terão os orçamentos, eles estarão baseados em quê? Estarão baseados na vistoria final.
Então, se na minha vistoria inicial a casa deveria ser entregue com uma pintura nova, por exemplo, e na vistoria final nós não temos, nós precisamos desse comparativo de forma documentada para municiar uma boa ação de cobrança. É interessante que a gente fala muitas vezes aqui do ponto de vista processual, né? Mas a ideia é sempre passar para os corretores o que deve ser feito ali na hora da locação para que não inviabilize, para que o advogado possa distribuir essa ação de cobrança de reparos, né? Que tem que ser uma ação apartada, né? Não pode ser junto ali. Muitas vezes tem um despejo acumulado com a cobrança, mas terá que distribuir uma outra ação a título ali de cobrança de reparos, porque tem que fazer prova da entrega, né, dessa vistoria final, que tem que ser muito bem elaborada, dar chance para o locatário fazer os reparos, né, e logicamente ele não realizando esses reparos, daí passa aí os orçamentos para poder distribuir essa ação de reparos, né. Então é excelente as explicações aí com relação a isso. Eu acho que é um dos temas mais importantes e que os corretores devem ter mais atenção aí no dia a dia da locação, né? Exatamente. Doutora Karina, o nosso tempo aqui, sem dúvida, voltaremos aqui com a doutora Karina para tratar sobre outros temas do direito imobiliário, muito em breve, mas eu gostaria aqui, doutora Karina, já de te agradecer por ter participado aqui do nosso programa Segurança na Transação, e eu gostaria que a doutora fizesse aí as suas considerações finais e desse um recado aí aos corretores e às corretoras de imóveis. Doutor, novamente eu agradeço aqui a oportunidade e espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo, que ele tenha cumprido aqui o nosso propósito inicial, que é de levar os colegas corretores e demais profissionais que atuam na área, né, os temas mais relevantes do nosso cotidiano para quem atua nessa área, né? E nesse nosso espaço trouxemos aqui casos práticos que nos deparamos aqui no escritório. Como sugestão, eu deixo aqui o recado para os profissionais desse ramo. Aproveitem o nosso conteúdo aqui, implementem em suas rotinas procedimentos zelosos para que tenham, sim, uma transação segura. Eu desejo muito sucesso aos colegas corretores e demais profissionais, e eu estou à disposição para trazermos mais conteúdos neste formato aqui do canal. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos à reta final do nosso encontro de hoje. Foi muito legal estar aqui com vocês, e eu reforço aqui que em qualquer negócio é preciso ter segurança na transação. Para encerrar, eu quero agradecer a doutora Karina, que sem dúvida retornará aqui ao nosso programa, e quero agradecer a toda a diretoria do Cresce pela oportunidade, principalmente ao presidente José Augusto Viana Neto, que inclusive com muita honra nos deu a alegria de apresentar, de fazer a apresentação do nosso último livro mais recente, que é Locação de Imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Muito obrigado ao presidente pela confiança. E antes do nosso adeus, não se esqueça, quem planta segurança não colhe riscos. Muito obrigado e até uma próxima.